Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos Espíritos amigos. A Deus é preciso que agradeçamos constantemente pela dádiva da vida, este patrimônio maior que o Senhor nos concedeu para a nossa administração, nos concedeu pela eternidade. Desde quando Deus nos concedeu a vida, nós temos a eternidade pela frente para administrar este patrimônio. Então é por isto que precisamos agradecer a Deus, agradecermos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Jesus veio à Terra para nos deixar um código pedagógico para o amor, um roteiro para a nossa vida, para que possamos verdadeiramente nos tornarmos bons administradores deste patrimônio, a vida. Mas é preciso, sem sombra de dúvida, nos esforçarmos constantemente colocando em prática estes ensinamentos nas menores atitudes do nosso dia a dia. É por isso que Jesus, com a autorização do nosso Pai, colocou do nosso lado, junto conosco constantemente, espíritos amigos, aos quais nos dirigimos fraternalmente agradecidos pelo amparo, pela proteção, pela presença constante. Sejam esses espíritos amigos encarnados ou desencarnados, constantemente eles estão conosco. Por isso, é preciso que agradeçamos a estes amigos, porque sem sombra de dúvida, estes amigos, eles não nos abandonam jamais, sempre estão conosco com disposição firme e constante em nos auxiliar. E eu particularmente não posso deixar de agradecer neste momento a cada um de vocês, irmão e irmã de jornada, que aqui mais uma vez se faz presente ou se fazem presentes para juntos mais uma vez estudarmos o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Estamos realizando o estudo sistematizado de O Livro dos Espíritos, esta coluna mestra da doutrina espírita. Então estamos estudando questão a questão o Livro dos Espíritos e estamos na parte primeira, mais especificamente no capítulo 3º da criação, e dentro deste capítulo 3º estamos estudando acerca da formação dos seres vivos. Como os seres vivos se formaram aqui na Terra, de onde eles vieram. A espiritualidade amiga vai nos explicando pouco a pouco, na medida das nossas condições de entendimento, eles vão nos explicando. E hoje trouxemos nesta sequência de estudos a questão de número 45. Questão de número 45 sobre formação dos seres vivos, quando Kardec questionou da seguinte maneira: onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Ou seja, onde se encontravam? Onde estavam estes elementos orgânicos antes da formação da Terra? Estes elementos que foram e que continuam sendo usados para a formação dos seres vivos? E a espiritualidade responderam a Kardec, respondendo a todos nós da seguinte maneira: que estes elementos orgânicos achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, à espera da criação da Terra, para começarem a existência, uma existência nova em novo planeta, existência nova em novo planeta,
Então, estes elementos estavam, conforme eles dizem, dispersos no universo na forma de energia ou fluido cósmico universal, este caldeirão, simbolicamente falando, de onde tudo provém, este caldeirão de onde são retirados e retiradas todas as formas, todos os elementos para a formação dos seres orgânicos e inorgânicos espalhados aqui na Terra e em outros mundos. Já que estamos aqui na Terra, estamos falando acerca da Terra, então eles nos respondem desse jeito, que eles estavam espalhados, por assim dizer, no universo na forma de um fluido ou de energias dispersas. E aí Kardec acrescenta da seguinte maneira, que a química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante. Então aqui ele começa nos falando, ou melhor, dando uma continuidade, aqui já nas palavras e observações de Kardec, acerca dos corpos desprovidos de vida organizada, ou aqueles corpos sem órgãos. Então ele fala que para a formação de cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que se encontre nas condições precisas, a menor perturbação nestas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos para obstar a disposição regular que constitui o cristal. Segundo alguns estudiosos, até mesmo para a formação de cristais de água, dependendo do tipo de água, dependendo da impureza da água que for utilizada para a formação de cristais, não irá conseguir formar esses cristais com perfeição. Então aqui ele nos fala sobre estas condições precisas. Então a Terra, o ambiente terráqueo, precisou chegar a uma condição tal para começar a receber as formas de vida, começando por vidas mais elementares até chegar à vida humana. E aí acrescenta na sequência um questionamento: por que não se daria o mesmo com os elementos orgânicos, se para os elementos inorgânicos são necessárias condições precisas, são necessárias as condições adequadas para a formação dos corpos, dos elementos inorgânicos? Sem sombra de dúvida, questiona Kardec, sem sombra de dúvida, que também seria preciso o ambiente propício para a formação das vidas orgânicas ou os elementos orgânicos. E aí ele acrescenta que durante anos se conservam germes de plantas e de animais que não se desenvolvem senão a uma certa temperatura e em meio apropriado. Tem-se visto, diz Kardec, tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de séculos, 3.000 anos, por exemplo, guardado em condições propícias, grãos de trigo germinaram. Pois, nestes germes, um princípio latente de vitalidade que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver. Então, assim era a vida aqui na Terra. Antes de começar a formação dos seres vivos, já estavam dispersos por aí, aguardando o momento propício, o ambiente adequado para o início da sua formação. E aí ele questiona: o que diariamente ocorre debaixo das nossas vistas, por que não pode ter ocorrido desde a origem do globo terráqueo? A formação dos seres vivos, saindo eles do caos pela força mesma da natureza, diminui de alguma coisa a grandeza de Deus? Sem sombra de dúvida que não diminui de forma alguma a grandeza de Deus. E ele acrescenta: longe disso, ou seja, não diminui a grandeza de Deus, longe disso.
corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder a se exercer sobre a infinidade dos mundos por meio de leis eternas. Esta teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. Então aqui encerram os esclarecimentos acerca da questão 45, falando acerca da nossa capacidade de entendimento, a nossa pouca inteligência ou a nossa inteligência tão pouco desenvolvida que ainda não conseguimos entender de uma forma ampla e mais profunda sobre a origem da vida, a formação dos seres vivos aqui na Terra. Aí fechamos este parêntese nesta resposta da questão 45 para ampliarmos as nossas reflexões nesta busca incessante por ampliarmos os nossos conhecimentos com a espiritualidade superior, com o espírito miramês, no livro Filosofia Espírita, volume 1, o capítulo 45, que corresponde ao número da questão 45, que tem como título Origem dos Elementos. Então, Miramês vem nos explicar, vem em nosso socorro, nos explicar ou ampliar as explicações acerca da origem destes elementos para a formação dos seres vivos aqui na Terra. Então ele começa nos dizendo que o germe da vida dormia no seio da Terra, na vastidão dos oceanos, como semente de um fruto, e o princípio vital se encontrava à mercê dos espíritos no estado de quintessência. Então aqui Miramês começa nos esclarecendo que a vida dormia no seio da terra, na vastidão dos oceanos, porque conforme nós já estudamos em encontros anteriores e como nós sabemos, a vida se originou nas águas. Então aqui ele nos fala que a vida dormia, estava em estado de dormência nesta vastidão da terra, no seio da terra, na vastidão dos oceanos, e que o princípio vital, o princípio da vida, foi trazido do espaço pelos espíritos. E aí ele diz na sequência que quando conveniente, estes princípios de vida eram lançados à terra para que surgisse a vida física a servir de instrumento ao espírito imortal. Então a vida física serviu e continua servindo e servirá constantemente como instrumento ao espírito, à essência imortal. E aí ele diz que a escala das formas é infinita. Então, a escala das formas físicas, ela é infinita, da mesma forma que a chamada escala espiritual, que estudaremos daqui a um tempo, porque ela começa a partir da questão número 100, a escala que Kardec elaborou para efeito didático de classificação dos espíritos, apesar de ele ter classificado em 10 escalas ou 10 classes, ela vai ao infinito. Então, existem espíritos, conforme nós encontramos nestes esclarecimentos, numa infinidade de escalas. Da mesma forma, conforme nos diz aqui, as formas físicas são infinitas. É, pois, um longo caminho que a mônada espiritual haverá de percorrer para as devidas ascensões que lhe competem atingir em busca de sua própria perfeição ou da sua própria evolução ou do seu próprio despertar. Então a nossa caminhada na condição de essência divina, de essência imortal,
ela é ao infinito. Temos a eternidade pela frente para realizarmos esta caminhada. E aí, Miramês acrescenta da seguinte maneira, que o corpo físico, e nós já estudamos sobre isto, o corpo físico é uma bênção de Deus. Sem sombra de dúvida que este corpo físico que está visível neste momento é uma bênção de Deus. É aquela máquina mais complexa e mais completa que nós conhecemos, ou melhor, que nós desconhecemos, porque nós ainda não conhecemos em profundidade o nosso corpo físico. Então ele diz que o corpo físico é uma bênção de Deus, que para chegar no ponto em que se encontra, passou por inúmeras etapas, alinhando coisas e aperfeiçoando condições. Como já estudamos em outros encontros, este corpo físico, para chegar nesta condição em que se encontra, foram bilhões de anos, trabalhando constantemente, a natureza trabalhando, o progresso sendo realizado, aperfeiçoando constantemente em diversas e diversas etapas. Ainda continua, diz Miramês, que o nosso corpo físico ainda continua em estado de ascensão para que no amanhã possa servir a espíritos de alta linhagem espiritual no sentido de um maior aprimoramento dos seus próprios dons. E a espiritualidade superior nos falam acerca deste progresso do nosso corpo físico, deste aperfeiçoar do corpo físico para servir a espíritos de alta linhagem, assim como Jesus, que aquele corpo que Jesus utilizou quando esteve aqui na Terra não era um corpo e não foi um corpo frágil como o nosso. Sem sombra de dúvida, conforme eles nos dizem, o corpo foi preparado especialmente para receber aquele espírito de alta linhagem, conforme nos diz aqui Miramês, e que é o protótipo do ser humano do futuro, de um futuro muito distante. Então estamos realizando esta caminhada. E aí ele diz na sequência que a suprema inteligência faz parte, como criador, dos câmbios e recâmbios de tudo o que existe. Então, tudo o que existe, tudo que ainda venha a existir, é e provém da inteligência suprema, que através deste câmbio e recâmbio está movimentando constantemente a vida, criando a vida. Então aqui ele nos chama a atenção para isto e diz que ela, ou seja, esta inteligência suprema, está em todas as partes, ou a vida está em todas as partes, no caso, as pulsações do éter como vida que o sustenta. A ciência espiritual nos dá uma abertura sobre modo ampla, de sorte a nos fazer entender com mais plenitude os segredos da própria vida, e a esperança cresce dentro dos nossos corações como fé no seu avanço grandioso. Então aqui Miramês nos esclarece, nos orienta que estamos avançando constantemente e é preciso que façamos constantemente esforços para continuarmos esta caminhada de aprendizado. Sem sombra de dúvida que é tudo maravilhoso e é preciso aproveitarmos estas maravilhas e realizarmos o nosso verdadeiro despertar para estas maravilhas, porque o homem, diz Miramês, o homem precisa muito mais de fé do que do próprio alimento para sustentar o corpo físico. Então, o homem precisa muito mais da fé do que do próprio alimento para o corpo físico.
Mas não devemos entendê-la, ou seja, entender esta fé como sendo coragem ideada pela capacidade intelectual. A coragem, para ser fé, haverá de ser disciplinada pelo amor. Então aqui Miramês nos chama a atenção, nos orienta que a coragem verdadeira para se transformar e para ser fé verdadeira haverá de ser disciplinada constantemente pelo amor. Exatamente por isto, como falamos no início, Jesus deixou aqui na terra exemplificado este código pedagógico, este código moral para o amor, para que aprendamos verdadeiramente a amar. E aí Miramês continua dizendo que a vida na terra não tem mais necessidades de espontaneidade para surgir. Espontaneidade, aquela vida espontânea, mas não de forma desorganizada, mas sim de forma disciplinada, de forma organizada e de acordo com a vontade de Deus. Aí ele então diz desta forma que a vida na terra não tem mais necessidade de espontaneidade para surgir. Pelos processos estabelecidos nas formas existentes, ela já encontra canais suficientes para sua formação aprimorada, como a semente que já pode ser germinada pelo fruto e resguardada por ele. No entanto, não podemos dizer que a vida não está disseminada por toda parte, porque a vida está disseminada por toda parte, está onde quer que toquemos com a ponta do dedo no universo. Então aqui Miramês nos traz esta informação maravilhosa que a vida se encontra disseminada em todos os pontos do universo. Onde quer que toquemos a ponta do nosso dedo, ali existe vida. Então ele diz, está onde quer toquemos com a ponta do dedo no universo. Aí a vida, a força, aí está Deus, com todos os seus recursos e possibilidades maiores. Então é por isso que ele fala que a vida está em todos os pontos do universo, porque Deus é vida e Deus está em todos os pontos do universo. Deus, a inteligência suprema, sem sombra de dúvida, é amor, é criador de todas as coisas, conforme nos lembra aqui a nossa irmã Vilma Guimarães, abraço fraternal, minha irmã, estendendo este abraço a todos e a todas. Então, sem sombra de dúvida, se Deus é vida e temos a certeza que Deus é vida, Deus está em toda parte. Por isto que Miramês afirma que onde quer que toquemos com a ponta do nosso dedo, em qualquer lugar do universo, ali estará, o nosso dedo estará tocando vida, porque ali tem vida. Então ele acrescenta que aí ele nos faz um lembrete ou um convite da seguinte maneira: meu filho, minha filha, se for do teu agrado nos acompanhar nos nossos trabalhos, a nossa orientação é que podes procurar os elementos morais do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que também se encontram em toda parte. Então aqui ele nos chama a atenção e nos faz esse convite: meu filho, minha filha, se for do teu agrado acompanhar os nossos estudos, acompanhar as nossas orientações, é que podes procurar os elementos do Evangelho de Jesus em todos os lugares, porque assim como a vida está em todos os lugares, os elementos do Evangelho de Jesus também estão em todos os lugares, porque o Evangelho de Jesus é vida eterna e em abundância, vibrando vida e fazendo viver onde toca. Quando alcançares, nos esclarece Miramês, que quando alcançarmos o conhece-te a ti mesmo, bem como quando acalmares as tempestades
do teu mundo interno e ainda quando tiveres o completo domínio das suas emoções inferiores, poderás estudar os elementos de fora, que as belezas exteriores aproximar-se-ão do teu coração. Então aqui ele nos chama atenção para 3 pontos muito importantes: a necessidade de nos conhecermos. Conforme já estudamos, este conheça-te a ti mesmo não é naquele sentido de conhecermos a intimidade do nosso espírito, a intimidade do nosso eu, neste sentido espiritual, mas conhecermos as nossas mazelas, essas mazelas que teimamos carregar conosco, para que possamos transformá-las, para que possamos verdadeiramente despertar. Então é por isso que ele diz que quando alcançares o conheça-te a ti mesmo, bem como quando conseguirmos acalmar as tempestades do nosso mundo interior, assim como Jesus naquela simbologia em alto mar, quando ele acalmou as tempestades, ali Jesus está nos convidando, nos chamando a atenção para a necessidade de acalmarmos as tempestades que estão constantemente formadas no nosso mundo interior, bem como ele diz que quando tiveres completo domínio das suas emoções inferiores, poderá estudar os elementos de fora, que as belezas exteriores aproximar-se-ão do teu coração. Então é preciso que nos conheçamos, é preciso que acalmemos as tempestades do nosso mundo interior, é preciso que dominemos as nossas emoções inferiores. E aí ele nos diz que nós temos à nossa disposição uma ferramenta maravilhosa que Jesus nos encaminhou à terra cumprindo uma promessa. A doutrina espírita é verdadeiramente o Consolador prometido por Jesus. A doutrina espírita, este Consolador, todavia, acima de consolar, a doutrina espírita educa. Acima de consolar, a doutrina espírita instrui em todos os sentidos, despertando os homens para a fé, mas a fé renovada, a fé purificada pelo amor. Então aqui ele nos apresenta esta ferramenta que nós temos à nossa disposição para realizarmos este conhecimento de nós mesmos, para realizarmos para acalmarmos as tempestades interiores, para também dominarmos as nossas emoções inferiores. A doutrina espírita como consolador prometido, que consola, que educa, que instrui e que nos desperta verdadeiramente para a fé renovada, a fé purificada pelo amor. E aí ele diz que é bom que escutes mais uma vez, ou muitas vezes mais, que estamos, aqui ele nos faz um alerta, estamos no fim de um ciclo evolutivo que se encontra fechando com grandes necessidades dos homens, e nós fazemos coro neste aviso. É como o último clarim tocando para a modificação das criaturas. O objetivo maior é o amor. Então, neste fechar de ciclo, aqui ele falando em 1982, lá no início da década de 80 do século e milênio passado, sobre este fechar do ciclo, que o objetivo maior para acalmar as nossas tempestades é o amor. Somente o amor estabelece a harmonia. Somente o amor estabelece a harmonia em todos os nossos corpos, favorecendo a paz em todos os corações. E aí ele encerra dizendo da seguinte maneira, que não estamos sozinhos, jamais estivemos e jamais estaremos sozinhos, porque grandes espíritos de alta linhagem, estão, sem sombra de dúvida, conosco constantemente.
E aí ele diz da seguinte maneira, que grandes espíritos já estão vivendo na atmosfera da Terra para ficar mais perto da humanidade e ajudá-la mais diretamente, o tanto quanto puderem, porque nós precisamos fazer a nossa parte para que estes espíritos, estes grandes espíritos, possam nos auxiliar mais diretamente, porque eles não violentam consciência. E aí ele faz um pedido, pedimos que os homens no sentido genérico, humanidade, usem o perdão, que deixem crescer a fraternidade em seus corações e que o amor não falte nos seus sentimentos. Então ele fala sobre a necessidade de usarmos o perdão, de deixarmos crescer a fraternidade em nossos corações e que o amor não falte em nossos sentimentos. Os primeiros esforços dependem das suas decisões. Então os espíritos amigos estão aí constantemente para nos auxiliar, ou com esta intenção, com este objetivo, com esta disposição em nos auxiliar. Mas os primeiros esforços, sem sombra de dúvida, dependem das nossas ações, dependem das nossas decisões. Então usemos o perdão, usemos a fraternidade, usemos o amor, para que possamos verdadeiramente nos conhecer, para que possamos acalmar as tempestades do nosso mundo interior e também para que possamos sair daquela condição de inferioridade e despertarmos para a luz, para a verdadeira vida. Um abraço fraternal a todos e a todas e muito obrigado mais uma vez pela presença. E até breve, até muito breve, quando aqui pretendemos voltar a nos reencontrar para estudarmos um pouco mais o Evangelho do Cristo. Até breve, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus.